E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar de mais um personagem pouco conhecido da DC Comics. E dessa vez vamos trazer um vídeo sobre o Dr. Luz. Algum tempo atrás a gente trouxe um vídeo aqui falando da Doutora Luz. Hoje nós vamos trazer o personagem que originou a Doutora Luz, o vilão Dr. Luz. Esse vídeo foi sugestão do inscrito do Isaías Santos. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar agora sobre a origem, poderes e habilidades do Dr. Luz. O Dr. Luz vai fazer a sua estreia na revista da Liga da Justiça da América, edição 12 de junho de 1962. Arthur Light começou a sua carreira como cientista trabalhando no laboratório Star, junto com o Jacob Phelan. O Phelan ele acabou desenvolvendo uma tecnologia que permitia a ele manipular a luz. E ele tinha como objetivo utilizar essa tecnologia para se transformar em um super-herói. Porém, o Arthur Light ele estava de olho nessa tecnologia, até porque ele era na verdade um espião. Ele estava lá como espião de um grupo rival que planejava roubar tecnologias do grupo Star. Finlay ele acabou conseguindo fazer o seu uniforme para manipular a luz, e no primeiro dia que ele se tornou um super-herói, ele acabou descobrindo as atividades criminosas do Arthur Light. Porém, quando ele foi guardar o seu uniforme, houve um curto-circuito no seu uniforme que acabou fazendo com que ele disparasse uma rajada de luz, e aí o coitado do Jacob Finlay foi desintegrado pelo seu próprio uniforme. O cara não tem sorte mesmo, né? O primeiro dia que ele vira super-herói, ele morre. Atormentado pelas visões do fantasma do Finlay e cada vez mais oprimido pelo laboratório rival que mandou ele como espião, o Arthur Light ele foi desenvolvendo dentro de si um sentimento, uma vontade de tomar o uniforme do Finlay. E foi isso que ele fez, né? Ele roubou o uniforme do Jacob Finlay e se tornou o terrível Dr. Light. E aí ele resolveu utilizar as habilidades do uniforme para se tornar um terrível vilão, primeiramente contra o laboratório que havia contratado ele e posteriormente contra a Liga da Justiça. E aí o Dr. Light, no primeiro confronto que ele teve com a Liga da Justiça, ele criou um dispositivo que mandava os integrantes da Liga da Justiça para outras dimensões. E em cada uma dessas dimensões, os integrantes da Liga tinham seus poderes anulados, né? Cada uma das dimensões parece que foi feita sob medida para que os integrantes da Liga não conseguissem usar os seus poderes. Os únicos que ele não conseguiu transportar foi justamente o Superman e o Batman, que decidiram trocar de uniforme, né? Mais uma história que eu trago aqui pro TL Nerd, em que o Superman se veste de Batman, e com os uniformes trocados, eles foram para dimensões onde eles poderiam usar os seus poderes. Consequentemente, eles conseguiram escapar das suas dimensões, e aí eles foram para as outras dimensões para resgatar os outros integrantes da Liga da Justiça. Enquanto isso, o Dr. Light acabou invadindo a sede da Liga da Justiça, e aí ele começou a se vangloriar para o Sniper Car, né? O Sniper Car que era meio que o mascote da Liga da Justiça, né? Era um cara ali que não tinha poderes e que andava com o pessoal da Liga, e enquanto ele se gabava da sua suposta vitória, o pessoal da Liga da Justiça se reagrupava, e aí por fim eles conseguiram chegar e derrotar o Dr. Light. Aí muitos anos se passaram, e aí o Dr. Destiny, né, que a gente já trouxe aqui no nosso canal, ele se passou pelo Dr. Light para conseguir prender o Caçador de Marte na prisão, na cadeia, no lugar do próprio Dr. Light. E ele também começou a fazer uma série de incriminações, e com isso ele conseguiu colocar os outros integrantes da Liga da Justiça também atrás das grades. Até que em um dado momento, o Arqueiro Verde, que estava fora da prisão, ele consegue resgatar os integrantes da Liga. Consegue reagrupar novamente a Liga da Justiça. E o Dr. Destiny, juntamente com o Dr. Luz e vários outros super vilões, eles enfrentaram a Liga da Justiça num grande combate
que culminou com a vitória da Liga. Mais uma derrota aí para o Dr. Luz. Em outro plano mirabolante, o Dr. Luz ele utiliza de hologramas para fingir ser um monstro de gelo no Polo Norte e assim conseguir atrair o pessoal da Liga. Ele finge ser derrotado e acaba se infiltrando na Fortaleza da Solidão do Superman. Lá dentro ele consegue descobrir as identidades secretas de todos os integrantes da Liga da Justiça e decide embaralhar as identidades secretas de cada um dos super-heróis, exceto do Aquaman e do próprio Superman. E aí ele decide aproveitar que cada um dos integrantes da Liga estava com as suas identidades secretas embaralhadas e decide criar uma série de armadilhas para eliminar todos os integrantes da Liga. Porém, graças à ação do Superman e do Aquaman, eles conseguiram salvar todos os integrantes da Liga e depois o pessoal da Liga se reuniu e eles decidiram revelar as suas identidades secretas para cada um deles. Os integrantes da Liga ficaram conhecendo aí quem eram as pessoas por trás de seus uniformes. Eles conseguem tomar a Fortaleza da Solidão e conseguem derrotar mais uma vez o Dr. Luz. Como dá para perceber, o Dr. Luz tinha uma série de planos mirabolantes, o que era uma coisa bastante comum nas histórias de super-herói antes dos anos 80. Né? Os vilões, a gente já trouxe aqui vários vilões da DC Comics e da Marvel que também traziam vários planos mirabolantes que hoje em dia parecem até umas coisas meio bobas, mas que naquela época faziam muito sentido. Sem conseguir derrotar a Liga da Justiça, o Dr. Luz decide voltar sua atenção para um outro grupo de super-heróis, dessa vez para os super-heróis mirins, no caso os Novos Titãs. Ele começou a enfrentar os Novos Titãs e ele começou também a levar um pau dos Novos Titãs. Em um dado momento ele acaba criando um grupo de super vilões conhecidos como Fearsome Five, só que ele e os Fearsome Five também foram derrotados pelos Jovens Titãs, o que acabou ocasionando na expulsão do próprio Dr. Luz do grupo que ele tinha acabado de inventar. O Dr. Luz ele passou muito tempo, passou grande parte da sua carreira sofrendo terríveis derrotas. Perdia para a Liga, perdia para os Novos Titãs, perdia para outros super-heróis. Em um dado momento ele tem uma derrota humilhante contra o Light Boy Blue e os Blue Boys. Então dá para perceber que a vida do Dr. Luz não foi nada fácil, né? Ele ia perdendo dia sim, dia também. E aí depois de perder várias e várias vezes e além disso sendo movido ali pela culpa, né, já que ele era atormentado ali pelo fantasma do Jacob Finlay, o Dr. Luz decide se unir ao Esquadrão Suicida. O objetivo dele era basicamente buscar uma redenção, só que ele não consegue. Além dele ser um dos sobreviventes do Esquadrão Suicida, ele acabou matando o Sparkler. O Sparkler que não apenas era um colega ali do Esquadrão Suicida, mas como ele era uma criança. Então o Dr. Luz, que tentou encontrar aí alguma vitória na sua vida, tentou se redimir aí, ou então encontrar uma morte gloriosa, não conseguiu encontrar uma morte gloriosa, não conseguiu encontrar uma vitória e ele acabou se afundando ainda mais. E aí, depois de muito tempo sendo atormentado pelo fantasma do Jacob Finlay, o Dr. Luz finalmente decide se tornar um super-herói. Ele participa de uma batalha em Apocalipse, onde ele acaba morrendo nas mãos dos parademônios. Só que o Dr. Luz ele conseguiu voltar à vida. Ele consegue voltar à vida depois de ser morto pelos parademônios, só que aí ele acaba caindo de uma grande altura e aí a queda provoca muitos danos ao seu corpo, mas ele acaba sobrevivendo. Em um dado momento, o Dr. Luz se torna integrante do grupo da Liga da Injustiça Sem Limites e numa batalha contra a Liga da Justiça ele acaba sendo covardemente atacado pela Cheetah, porque a Cheetah não gostava de jeito nenhum do Dr. Luz. A Liga da Injustiça acaba sendo capturada e é enviada para um mundo estranho pelo Esquadrão Suicida. Depois de voltar para a Terra, o Dr. Luz decide que não vai continuar na Liga da Injustiça e ele se une ao grupo de vilões rival da Liga da Injustiça, né, que é a Sociedade Secreta dos Supervilões. E aí ele passou a atuar junto com outro vilão, Bucha, né, que é o Mestre dos Espelhos.
Eles conseguiram derrotar um grupo de super-heróis formado por Empress, Sparks e mais e menos, né? São dois heróis, um é mais e outro é menos, para recuperar a cadeira do Metron, né? A cadeira Mobius do Metron. E eles conseguiram derrotar esses super-heróis combinando as habilidades dos dois. Posteriormente, o Dr. Luz ajuda o Chama Humana e o Libra a eliminarem o Caçador de Marte. Porém, em um dado momento, ele acaba se deparando com ninguém mais, ninguém menos do que o Espectro. O Espectro, que é a manifestação da vingança divina, ele decide se vingar do Dr. Luz. O Espectro, ele transforma o Dr. Luz numa vela e decide queimar a sua cabeça até a morte. O Espectro, ele acaba eliminando o Dr. Luz e agora sim ele acaba morrendo de vez, pelo menos na New Earth. Na Prime Earth ele vai acabar voltando, mas aí, se vocês quiserem, a gente pode trazer a história dele em outro momento na Prime Earth. Bom, pessoal, essa foi a história do Dr. Luz, né, na New Earth. Vamos falar agora dos seus poderes e das suas habilidades, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo, e também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Agora vamos falar sobre os poderes e as habilidades do Dr. Luz. Bom, originalmente os poderes do Dr. Luz vinham do uniforme que ele utilizava, né? O uniforme que foi criado ali pelo Jacob Finlay. Porém, o uso contínuo desse uniforme fez com que o corpo do Arthur Light acabasse absorvendo as propriedades desse uniforme. E aí ele começou a utilizar os poderes sem precisar do uniforme. E os poderes dele são os seguintes: ele tem fotossinese, pode criar ilusões, pode criar construtos de energia, invisibilidade, projeção de energia, criação de campos de força, voo e absorção de energia. Ele combina tudo isso com a sua principal habilidade, que é a sua inteligência. Ele tem um intelecto de nível gênio, apesar de que isso não impede ele de perder a maioria das lutas. E a gente também pode falar do equipamento dele, que seria o traje de luz, né? O traje que permite ele utilizar os seus poderes. Porém, com o passar dos anos, esse traje deixou de ser utilizado, já que ele passou a ter as habilidades de fotossinese e essas que eu citei agora, sem precisar do uniforme. Bom, agora vamos falar do Dr. Luz em outras mídias. E ele aparece em bastante conteúdo, ele aparece em muitos locais diferentes, que são os seguintes: ele aparece na animação Teen Titans, ele aparece na animação Teen Titans Go, ele aparece nos curtas animados New Teen Titans, ele aparece no filme animado Superman vs The Elite, ele aparece no jogo DC Universe Online, ele aparece no Arrowverse, mais especificamente na série dos Titãs, onde ele é interpretado pelo Michael Mosley, e por fim ele tem uma versão leve. Como dá para perceber, o Dr. Luz ele aparece muito mais em mídias relacionadas aos Titãs do que a Liga da Justiça. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Dr. Luz. O que é que você acha desse personagem? Você quer que a gente traga um material sobre ele na Prime Earth, né, nos 952? Comente aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!